dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e eu estou aqui para contar para vocês uma história que é um pouquinho conhecida, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é sobre o meu irmão Zé do Burro. Zé do Burro era um cara sensacional. Ele tinha esse apelido de Zé do Burro por causa do seu burrinho de estimação, o Nicolau. Zé do Burro era conhecido em toda a nossa terra pelas suas histórias que ele inventava. Ele não dizia que Nicolau sabia conferir. A gente sabe que isso não era verdade, mas na cabecinha de Zé do Burro tudo acontecia. Zezinho era casado com Rosinha. Rosa era uma mulher companheira, amiga, ajudava Zezinho em tudo que ele fazia. Eles moravam lá na nossa cidade, na casinha que Zezinho tinha conseguido pelos dois. Um certo dia, teve uma tempestade muito grande na cidade, muito grande mesmo, e um raio acertou a cabecinha de Nicolau. No outro dia, Zezinho foi desesperado atrás. Chegou lá no estábulo e encontrou Nicolau com a cabecinha toda ferida, tadinho. E aí ele se preocupou. Ele pensou logo: Luiz, ele me chamou, né? Luiz, pega lá uma ruma de bosta e taca na cabeça do bicho. E aí a gente correu e pegou a bosta e colocou na cabeça de Nicolau. Pra morde o sangue parar, né? Porque vocês sabem que bosta cura tudo. Só, meu povo, que a gente decidiu chamar o médico de animal. Quando o doutor chegou, ele mandou a gente limpar tudo. E aí Zezinho olhou pra mim, eu olhei pra ele e a gente teve que limpar, né? Colocamos a atadura na cabeça de Nicolau, limpamos tudo, né? Pra ele ficar bonzinho de novo. E aí o sangue voltou a escorrer. Escorreu. E aí o próprio médico disse assim: corre lá e pega um monte de cocô de vaca que vocês tiverem para botar na cabeça do bicho, porque isso é que tá fazendo o sangue parar. E aí a gente pegou e passou. Zezinho, meu irmão, coitado, ficou tão triste. Foi na igreja rezar, pediu para Deus para que curasse Nicolau, até que contaram para ele sobre o candomblé de Mãe Maria de Ansã. Ele foi lá. Quando ele chegou lá, a Mãe Maria de Ansã disse para ele fazer uma promessa para Santa Bárbara. Todo mundo ficou assim, afoito para saber o que era. Quando ele disse pra gente que ele tinha que carregar uma cruz que era maior que eu, pesada como a de Cristo, e que ele tinha que sair daqui da cidade para a capital e entregar na igreja de Santa Bárbara. E aí, gente, o que aconteceu? No outro dia, Nicolau amanheceu o dia bonzinho. Zezinho ficou feliz demais. E aí ele começou a se arrumar e foi-se embora na sua viagem, carregando a cruz como um grande pagador de promessa. Zezinho foi-se embora pagar sua promessa, né? Agora, meu povo, o que eu vou contar para vocês é a história que um compadre meu me contou. Quando o Zezinho chegou lá na capital, eu não fui porque eu tive que ficar para cuidar das terras do meu irmão e da nossa mãe, né, que já tá bem idosa. Zezinho foi-se embora para a capital com Rosa. Chegando lá na porta da igreja, ele encontrou o padre e foi conversar com o padre. O padre perguntou o motivo da promessa, ele explicou que era por causa da cura de Nicolau. Aí ele, mas Nicolau, ele é Nicolau, meu burro. O padre não aceitou,
Ele sofreu pra caramba. Meu irmão pegou chuva, passou fome. Muita gente não aceitou a história. Teve muita gente que diz que o capeta que estava enganando Zezinho, sendo que ele tinha feito uma promessa para Santa Bárbara. Enfim, uns ficaram do lado de Zezinho e outros não. Teve jornalista que tirou foto de Zezinho com rosa e a cruz, que foi parar no jornal. Quando a mãe olhou, ela ficou abismada, e eu também. Eu digo, o que é aquilo, Zezinho no jornal? Teve muita gente que se aproveitou do meu irmão. E aí, até que do nada aparece um cara sem vergonha, miserável e tal de bonitão. Esse bonitão metido a galã se engraçou por Rosinha. E a pobrezinha, coitada, caiu nos encantos do maldito. Ela até foi ofendida na rua por uma rameira lá, mulher do bandido, do sem vergonha, do bonitão, entendeu? Então a pobrezinha caiu nos encantos dele. O padre alegava que Zezinho não tinha feito promessa para santa nenhuma, mas sim para um deus pagão chamado Yansan. E ele não quis aceitar. De repente vinha a procissão, linda com a imagem da nossa padroeira Santa Bárbara, na frente com vários beatos e pessoas seguindo ela, todos felizes. E era fogos, e era gente com bandeirinhas brancas e vermelhas, as mães de santo vindo e jogando água de cheiro nas escadas, e pessoas subindo de joelhos, e todo mundo feliz comemorando, porque Santa Bárbara estava chegando. Zezinho viu e ficou muito feliz. E olha, e subiu até que ele se deparou de frente, olhando para Santa Bárbara. E aí, todo mundo disse assim: corre que agora o padre vai deixar você entrar. E aí ele disse: então eu vou. E aí subiu, e a procissão ia indo, e Zezinho subiu olhando para ela, até que ele foi entrar. E Zezinho foi e bateu na porta da igreja uma vez, bateu 2 vezes, bateu 3 vezes e nada. O padre não deixou o Zezinho entrar. Nessa hora ele ficou com tanta fúria e disse: agora eu vou entrar nessa igreja. E aí ele correu e aí empurrou a primeira vez, a segunda vez e nada. De repente, o sem vergonha do bonitão disse: esse homem, ele é um criminoso. Alguém chama a polícia para prendê-lo. Ele não vale nada. E aí o povo disse assim: Zezinho foge, porque eu acho que a polícia vem aí. Zé, você tem que sair daqui, Zé. Você não quer para levar essa cruz? A gente entrega num terreiro qualquer, paga a promessa. Lá tem muitas mães de santo recebendo Iansã, elas recebem para Santa Bárbara, Zé. Por favor, o povo gaguejava desesperado, pedindo pro Zé sair dali, mas o danado não queria. Daqui a pouco chega polícia, gente da capoeira, gente correndo, gritando,
gritando e era murro, porrada. Aí o Zé pegou um punhal e ficou desesperado, com raiva. E ele disse assim: por Deus e por Santa Bárbara, nem o demônio me tira daqui. Aí nessa hora começou a briga, e era chute, era porrada, todo mundo. E aí de repente se escuta uma zoada. Quando a gente virou, olhamos. O povo olhou meu irmão no chão ensanguentado. Tinha recebido uma bala no peito. Todo mundo ficou assustado. Algumas pessoas saíram correndo e outras pegaram ele da cruz, colocaram em cima da cruz e saíram carregando em procissão, igual fizeram com Jesus, e carregaram ele para dentro da igreja. Foi muito bonito e triste também ao mesmo tempo. Invadiram a igreja e colocaram o corpo de Zé dentro da igreja com a cruz. Para nós aqui no interior, essa notícia foi um baque muito grande. A mãe passou muito mal e eu nunca mais fui feliz por causa da morte do meu irmão. Nicolau, tadinho, eu que cuido dele. E sempre que eu posso, eu conto sobre Zé, que era o amigo dele e que saiu daqui tão feliz para pagar uma promessa que tinha sido a cura dele. Rosinha, coitadinha, hoje em dia vive sozinha lá na casa que era deles. E aqui na nossa cidade, ninguém nunca mais esqueceu da fama do grande Zé do Burro, um homem honesto, trabalhador, que foi pagar uma promessa para Santa, mas que por causa da não compreensão das pessoas acabou perdendo a vida. Ele morreu por causa da maldade dos homens, povo preconceituoso que só faz maldade e ainda fala das coisas de Deus. Para finalizar, meu povo, eu só quero que ninguém mais sofra e que não exista mais Zés do Burro que morram por causa da fé. Obrigado, foi muito bom ter essa conversa com vocês e que Santa Bárbara abençoe vocês. Até a próxima. E como diz os ricos aí, né? Tchau.